Você já percebeu que quanto mais o mundo promete segurança, mais ansiosas as pessoas ficam? Talvez o problema não seja a falta de fé, mas o fato de estarmos vivendo como cidadãos da terra quando na verdade precisamos viver como cidadãos dos céus. Estamos na lição de número 7 e o tema dessa semana é Cidadania Celestial. Hoje, de forma especial, estamos na lição de sábado que introduz tudo o que vamos estudar ao longo da semana. O verso para memorizar diz assim: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graça. Filipenses capítulo 4, verso 6. Essa lição encerra o estudo da carta aos Filipenses e traz ensinamentos extremamente práticos para a vida cristã. Paulo nos apresenta princípios que não funcionam apenas no papel, mas na vida real, especialmente quando as coisas não acontecem do jeito que planejamos. Ele nos ensina que a vida cristã não é a ausência de problemas, mas a decisão diária de não viver dominado pela ansiedade. Em vez de carregarmos sozinhos todas as nossas preocupações, somos convidados a levá-las a Deus em oração com confiança e gratidão. Paulo também nos lembra que nossa esperança não pode estar em sistemas humanos, governos terrenos ou promessas deste mundo que frequentemente nos frustram. Nossa identidade está em Deus, porque pertencemos ao reino celestial. E quando entendemos isso, nossa forma de viver muda completamente. Passamos a enfrentar os desafios com mais equilíbrio e a certeza de que Deus cuida de cada um de nós. Ele supre o que precisamos, sustenta nossa fé e nos conduz com segurança, mesmo em tempos difíceis. Ao longo desta semana, vamos aprender como viver essa cidadania celestial na prática, confiando nas promessas de Deus e lembrando que não existe obstáculo que ele não possa remover. Estamos na lição de domingo e o tema de hoje é modelo de conduta. Todos nós, em algum momento da vida, acabamos imitando alguém. Às vezes fazemos isso de forma consciente, outras vezes sem nem perceber. Desde a infância, aprendemos observando. As crianças aprendem com os pais, depois com professores, líderes, pessoas que admiram, histórias que consomem e até mesmo com aquilo que assistem diariamente. A lição de hoje nos convida a parar e pensar com mais profundidade. Quem tem sido o nosso modelo de conduta? Paulo descreve aos filipenses vivendo em um mundo profundamente corrompido, imoral, confuso e muito parecido com o nosso. Assim era o mundo na época em que Paulo escreveu isso. O mal não é uma novidade dos nossos dias, ele sempre existiu e continuará existindo até o fim. A grande questão nunca foi a existência do mal, mas como o cristão reage a ele. Paulo deixa claro que existem dois tipos de exemplos diante de nós. De um lado, estão os bons modelos, aqueles que seguem o exemplo de Cristo. Do outro estão os maus modelos, que vivem focados apenas nas coisas terrenas. A diferença entre eles não está apenas no discurso religioso, mas no foco da vida. Os maus modelos fazem do próprio apetite o seu Deus, e eles vivem para satisfazer desejos imediatos e ignoram completamente o significado da cruz. Já os bons modelos vivem com os olhos voltados para o céu, mesmo caminhando neste mundo. Algo muito importante nessa lição é a forma como Paulo trata aqueles de quem ele discorda. Ele não fala com desprezo nem com ódio, pelo contrário, ele diz que chora por eles. Paulo não os chama de inimigos pessoais, mas de inimigo da cruz de Cristo. Isso nos ensina algo fundamental. Discernimento espiritual não é falta de amor. Amar não significa concordar com tudo nem imitar qualquer comportamento. A cruz coloca todos no mesmo nível, pecadores que precisam de um Salvador. Mas isso não elimina a necessidade de escolher bem quem seguimos. Então, queridos, Paulo orienta
os filipenses a observarem cuidadosamente aqueles que vivem segundo o bom modelo. Ele não diz para focarmos nos maus exemplos, mas nos bons. Aquilo que contemplamos acaba nos moldando. Aquilo que admiramos influencia nossas escolhas, nossos valores e o nosso comportamento diário. Por isso, viver como cidadão do céu exige atenção constante aos modelos que escolhemos seguir. Na prática, essa lição nos chama a fazer uma avaliação sincera da nossa vida. Quem tem influenciado nossas decisões? Quem molda nossa forma de pensar, falar e agir? Será que nossos referenciais nos aproximam de Cristo? Ou será que nos afastam de Cristo? A cidadania celestial começa aqui, nas escolhas diárias, no tipo de exemplo que decidimos imitar. Que hoje possamos escolher conscientemente seguir aqueles que refletem o caráter de Cristo e viver como verdadeiros cidadãos dos céus. Você já parou para pensar que, mesmo vivendo em um mundo onde lidamos com a morte praticamente todos os dias, seja pelas notícias, pelas perdas ou pelas tragédias, e mesmo sabendo que a morte faz parte da vida, nós nunca nos acostumamos com ela? Pois é, isso acontece porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos feitos para sermos eternos. E é exatamente sobre isso que fala a lição de hoje. Olá, queridos, eu sou Luan França e nós estamos estudando a lição de segunda-feira, dia 9, cujo título é Permaneçam firmes no Senhor. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, nos apresenta uma verdade que redefine completamente a nossa identidade. Ele afirma que, ao contrário dos inimigos da cruz, que vivem pensando apenas nas coisas terrenas e que têm como Deus o próprio ventre, a cidadania do cristão está no céu. Isso significa que nós pertencemos a outro reino e que a nossa pátria definitiva não é aqui e que o nosso governante é Jesus Cristo. Paulo reforça essa ideia ao explicar que o nosso corpo atual, ou seja, um corpo humilhado, sujeito à dor, às doenças, à deterioração e à morte, não será o nosso corpo final. Ele nos ensina que esse corpo será transformado para se tornar semelhante ao corpo glorioso de Cristo na ressurreição. A lição continua mostrando que, por meio de Jesus, a morte será destruída. A Bíblia chama a morte de inimiga, mas um inimigo que já tem os dias contados. Essa é a nossa maior esperança, a promessa suprema de que temos em Cristo não apenas o fim da morte, mas a promessa de um corpo totalmente novo, um corpo glorioso, glorificado, real e incorruptível. Paulo conclui que essa cidadania celestial inclui a promessa da ressurreição e da vida eterna, uma nova existência que, por enquanto, mal conseguimos imaginar. Ele afirma que a nossa verdadeira pátria está no céu, de onde aguardamos Jesus, e que a nossa identidade não está nesse mundo, nem nas coisas que passam, mas em Cristo Jesus. E ao aplicar essa lição à nossa vida, nós entendemos que sim, nós choramos, nós sofremos, e a morte de alguém que amamos dói, machuca e deixa saudade. E isso não é falta de fé. Mas mesmo em meio à dor e ao luto, Paulo nos chama a permanecer firmes no Senhor, firmes porque a morte não venceu, firmes porque o túmulo não é o fim, firmes porque o céu já está preparado. Jesus morreu e ressuscitou para isso, e Ele quer que você esteja lá também. Que mesmo em meio às lutas desta vida, nós possamos viver todos os dias nos preparando para o céu, com os olhos na eternidade e o coração firmados em Cristo. Permaneçam firmes no Senhor. Estamos na lição de terça-feira, dia 10 de fevereiro, e o tema é Alegrem-se sempre no Senhor. Você sabia que a palavra preocupação significa literalmente ocupação prévia? É uma pré-ocupação. É quando nos ocupamos com algo que ainda nem aconteceu.
Quantas vezes você já se pegou pensando, ansioso, com problemas que talvez nunca se tornem realidade? Essa é a realidade de todos nós. Nessa lição, Paulo nos lembra da importância de confiar plenamente em Deus, mesmo diante das incertezas da vida. Ele nos orienta a apresentar tudo a Deus em oração com fé e súplica, mas sempre com ações de graça, reconhecendo que Ele já cuida de nós antes mesmo de pedirmos. É incrível pensar que a oração não é apenas um pedido, mas um ato de confiança. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, Ele nos dá uma paz que o mundo jamais poderá oferecer. Uma paz que protege o coração e a mente e que vai muito além da razão humana. Muitas vezes as notícias nos mostram problemas, crises e perdas, e isso pode nos fazer sentir ansiosos. Mas Paulo nos ensina que o aumento dos problemas não deve nos encher de medo, e sim de esperança, porque eles nos lembram que a volta de Jesus está próxima. A alegria verdadeira não depende do que acontece fora de nós, mas do nosso relacionamento com Cristo. Ela nasce da certeza de que tudo que colocamos diante de Deus está sob seu amoroso cuidado. A lição também destaca que nossas orações devem ser feitas com fé, como pedidos confiantes, sabendo que Deus ouve cada palavra, cada sentimento, cada necessidade. E mesmo em momentos de urgência, Ele nos garante que nossas súplicas chegam até Ele, desde que sejam feitas segundo a vontade dEle. A paz que recebemos não é apenas um sentimento passageiro, é uma transformação interior que nos fortalece e nos mantém alegres, mesmo em meio às dificuldades. Na prática, isso significa que não precisamos andar preocupados ou ansiosos. Podemos enfrentar cada dia confiando que Jesus fez tanto por nós e continuará nos sustentando. Quando entregamos nossas lutas a Deus, recebemos não apenas paz, mas também alegria, porque sabemos que Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Que hoje você possa agir em fé, descansar em Cristo e se alegrar no Senhor, confiando que Ele nos dá força, segurança, esperança e que nada pode nos separar do amor de Deus. E lembre-se, a alegria do Senhor é uma escolha diária, é um exercício de fé que transforma a nossa mente e o nosso coração e que nos permite viver com confiança e nos prepara para experimentar a paz que só Ele pode oferecer. Então entregue suas preocupações a Jesus, confie nele e permita que a alegria dele encha a sua vida todos os dias. Nós estamos na lição de quarta-feira, 11 de fevereiro. O título da lição de hoje é Pensem nessas coisas. Você sabia que a Bíblia não nos chama apenas para sentir paz, mas para pensar do jeito certo? Paulo afirma que a paz de Deus guarda a mente, mas também ensina que essa paz está diretamente ligada àquilo que escolhemos colocar dentro dela. Em Filipenses capítulo 4, verso 7, Paulo declara que a paz de Deus, aquela que excede todo o entendimento humano, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Curiosamente, ele usa uma linguagem militar, como se a paz fosse uma guarda de soldados protegendo uma cidade contra invasões. Isso nos mostra que o nosso interior precisa de proteção constante, porque a mente é um dos principais alvos do inimigo. E é por isso que, logo em seguida, nos versos 8 e 9, Paulo nos orienta sobre o que deve ocupar os nossos pensamentos. Ele não fala de qualquer coisa, mas do que é verdadeiro, aquilo que está alinhado com a palavra de Deus e com o caráter de Cristo. Ele fala do que é respeitável, uma virtude que reflete dignidade e integridade pessoal. Paulo continua dizendo que devemos pensar no que é justo, uma justiça que não nasce do padrão humano, mas do próprio caráter de Deus. Depois ele menciona o que é puro, pensamentos e atitudes que não estão contaminados pelo pecado, mas que refletem a santidade que vem de Deus pela fé. Ele também nos convida a pensar no que é amável, aquilo que revela beleza, harmonia e graça,
marcas evidentes da criação e do agir de Deus. E por fim, o que é de boa fama, aquilo que é admirável, digno de ser lembrado e que edifica a vida cristã. E para não deixar dúvidas, Paulo resume tudo dizendo que devemos nos ocupar do que é excelente e digno de louvor. A lição deixa claro que viver em harmonia com a vontade de Deus passa necessariamente pelo campo dos pensamentos. E Paulo conclui afirmando que essa não é apenas uma teoria espiritual, mas uma prática diária. Devemos colocar em ação aquilo que aprendemos, aquilo que recebemos, ouvimos e vimos. Quando escolhemos pensar nessas coisas, o Deus da paz estará conosco, guardando nossa mente, nosso coração e, principalmente, conduzindo nossa vida. Você já percebeu que quanto mais temos, mais parece que ainda falta alguma coisa? Olá, queridos, eu sou o professor Luan França e nós estamos na lição de quinta-feira, dia 12 de fevereiro, cujo título é O Segredo do Contentamento. A lição de quinta-feira nos ensina que quando passamos por circunstâncias extremas como fome, doença ou perdas, começamos a refletir sobre o que realmente importa e a valorizar bênçãos que no dia a dia costumamos ignorar. É interessante como a necessidade revela o que é essencial. Nos momentos difíceis, a fé é provada. Nos momentos de abundância, a fé precisa ser lembrada. Jó declarou que saiu nu do ventre de sua mãe e que nu voltaria. E Paulo reforça que nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. Isso significa que tudo aqui é passageiro. O dinheiro passa, a saúde pode passar, as posições passam, mas Deus permanece. E é aí que está o segredo do contentamento. Em Filipenses 4, Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabia viver na fartura e sabia viver na escassez. O segredo não era o quanto ele tinha, mas em quem ele confiava. Quando ele afirma, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo que em qualquer cenário, Cristo é suficiente. A lição também relembra promessas que sustentam a nossa fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Pai sabe do que vocês precisam. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades. E ele diz também que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. E que Deus promete suprir as necessidades e não alimentar caprichos. E muitas vezes não recebemos porque nem pedimos. A Bíblia diz, vocês nada têm porque não pedem. Podemos pedir com confiança aquilo que está alinhado com a vontade de Deus, como por exemplo, sabedoria, força, perdão, salvação para quem amamos, coragem para testemunhar e amor para perdoar. O contentamento bíblico não é acomodação, é confiança. É saber que mesmo quando falta algo ao nosso redor, não falta a presença de Cristo ao nosso lado. E talvez hoje você esteja enfrentando perdas, inseguranças ou escassez. O apelo é simples, confie mais em Jesus, Ele tem cuidado de você. O segredo do contentamento não está em ter tudo resolvido, mas em saber que sua vida está nas mãos daquele que nunca perde o controle. Você já parou para pensar quais orações atendidas mais marcaram sua vida? E aquelas que não foram respondidas da mesma forma que você esperava e mesmo assim trouxeram crescimento espiritual? A lição de sexta-feira nos ensina que apenas aqueles que recebem constantemente novos suprimentos da graça terão o poder proporcional às suas necessidades diárias. Ellen White afirma que não devemos esperar um momento especial no futuro para então receber poder espiritual, mas nos render diariamente a Deus, permitindo que Ele nos use como um instrumento em suas mãos. A vida cristã não é sustentada por experiências antigas, mas por comunhão renovada todos os dias. É impressionante perceber que o próprio Cristo, enquanto esteve na terra, buscava diariamente o Pai para receber nova provisão de graça. Se Jesus viveu nessa dependência constante, isso revela o quanto nós também precisamos dessa ligação diária com o céu. A lição também reforça que Deus fez promessas preciosas sob condição de obediência fiel.
Não há obstáculos que ele não possa remover, nem fraqueza que ele não possa transformar em força. No entanto, há um alerta importante. Quanto mais fixamos o pensamento em nossas imperfeições, menos força teremos para vencê-las. A verdadeira vitória não está em olhar para si mesmo, mas em olhar para Cristo. As perguntas finais da lição nos levam a refletir. No que temos ocupado nossos pensamentos? Isso fortalece ou enfraquece nossa fé? A palavra orienta que devemos pensar no que é verdadeiro, justo e digno de louvor. Esse é o caminho para experimentar a paz que excede todo entendimento. O apelo da palavra de Deus nessa semana é claro: busquem ao Senhor diariamente, confiem em suas promessas e dependam dele em todas as circunstâncias. A vitória espiritual não vem da autossuficiência, mas da rendição constante. Que Deus continue oferecendo sua graça suficiente cada dia para nós, a sua força para cada desafio e a paz para cada coração que nele descansa. Foi uma semana, queridos, de aprendizado profundo sobre confiança, paz e dependência. Que esses ensinamentos continuem ecoando em nossa vida e que prossigamos firmes, pois na próxima semana iniciaremos o estudo do livro de Colossenses, com novas lições para fortalecer ainda mais a nossa caminhada com Cristo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um forte abraço e que Deus te abençoe.